Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde vamos trabalhar um pouco os gêneros textuais. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma ótima semana. Final de semana chegando aí, todo mundo em casa, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar ao normal, né? O nosso normal. Bom, gente, muito feliz de estar aqui com todos vocês, muito bom, tá? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E, claro, né, feliz de poder estar aqui, mesmo que à distância, né, infelizmente, mas ainda assim a gente continua aqui se comunicando, falando com cada um de vocês, né? Isso que importa. Bom, gente, hoje, como eu disse, vamos trabalhar gêneros textuais, tá bom? Vamos continuar falando sobre a narrativa de suspense para finalizarmos esse capítulo e passarmos para o capítulo seguinte. Já falamos sobre as características desse gênero, já falamos sobre a estrutura do gênero. Vou mostrar um outro slide aqui para vocês. Vou precisar que vocês peguem seus livros. Vamos completar a atividade e fazer a leitura do outro texto, para que a gente possa finalizar e iniciar o nosso outro gênero textual, que é a peça teatral. Bom? Bem, peguem seus livros de gêneros textuais. Enquanto vocês pegam-nos, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui. Livro de gênero textual, e vocês vão abrir na página 10, tá bom? Página 10. Livro de gêneros textuais, página 10. Enquanto vocês pegam, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, página 10. Deixa eu compartilhar o livro com vocês aqui. Aqui está o nosso livro. Na página, aqui página 11, página 10. Pronto. Como vocês sabem, nós semana passada fizemos a leitura deste conto, que é o Conto das Formigas, onde aparentemente algumas formigas estavam restaurando o corpo de um anão, né? Um anão falecido, cujos ossos permaneceram debaixo de uma cama. Ninguém sabe o porquê, na verdade, mas permaneceu lá. E o desfecho, né, dessa história é que as meninas, as estudantes, saíram do quarto procurando outro lugar para morar e não conseguimos aí ver o que exatamente aconteceu com aqueles ossos. Não sabemos se as formigas restauraram-no, se elas refizeram ou não, enfim, ficou literalmente um mistério, né, que a gente não conseguiu revelar. Pois bem, pessoal, vamos agora passar para o nosso segundo texto. A gente já fez a atividade aqui. Agora a gente vai para o nosso segundo texto, que é o Enigma do Outro Lado. Eu vou fazer a leitura e gostaria que vocês me acompanhassem aí onde vocês estiverem, tá bom? Vamos lá. De onde você vem, Nanico? Magro, amarelo e muito comprido.
Nanico estava um pouco curvado, cansado de tanto esperar. Venho da periferia, ali perto da estação. Éramos muito irmãos, todos bem unidos. Os outros já se foram. Fiquei só eu. Só de falar nisso, Nanico foi ficando pálido, com manchas escuras. Zé Pereira entrou na conversa. Você parece doente, cara. Quem sabe com isso você escapa, o Zé falou, olhando para a porta fechada que dava para o outro lado. É inútil resistir. Todos nós vamos ter que passar por aquela porta, mais cedo ou mais tarde. Mas o que deixa a gente nervoso é a espera. Acaba se ficando mole e não prestando mais para nada. Nanico gemeu, parecendo mais murcho e curvado. Que pessimismo é esse, Nanico? Perguntei, tentando animar o coitado, usando a minha intuição feminina. É o calor, eu acho. O Cumpridão respondeu: Ora, você devia estar acostumado. É de um país tropical. Nós, estrangeiros, habituados a climas frios, é que sofremos mais, disse eu, sufocando, ficando mais vermelho do que já sou. Zé Pereira remexeu-se inquieto, rolou o corpo um pouco para o lado e se queixou. Eu é que estou passando mal. Acidez, eu acho. Me trouxeram para cá cedo demais. Não era a minha hora. Você está impressionado com a espera, isso sim. Não quer confessar, mas está com medo, provocou Nani. Vocês não entendem. Eu sou do campo, nasci na fazenda, ao ar livre. Aqui é úmido e abafado. Pois sei como você se sente. Também sou do campo, falei, tentando dar uma força ao companheiro. Zé Pereira respondeu. Ora, você não parece sentir a mudança. Continua gorda e rosada. Ele estava de fato verde, mas não notou que uma mancha escura e redonda já aparecia na minha pele avermelhada. Um perigoso e alarmante sinal para a minha saúde. Nanico levantou-se atento. Vocês ouviram um barulho do outro lado? Será que ele já vem? Nanico se curvou ainda mais, parecia ter um peso nas costas. Fico pensando, qual de nós três irá primeiro? Ainda me lembro quando meus irmãos se foram. Naquele tempo não era ruim esperar, porque a gente não desconfiava. Estávamos todos felizes, como se fosse uma aventura. Tudo era novidade. A viagem, nossa chegada aqui. Então vieram buscar o primeiro. Foi minha irmã, e ela nunca mais voltou. Não lembre coisas tristes, Nanico. Eu falei, tremendo. Mas Nanico continuou. Depois vieram buscar o segundo. E mais outro, e mais outro. Fiquei só eu. Me esqueceram. Não sei por quê. Então chegaram vocês. O que será que acontece lá dentro? Zé Pereira perguntou. Não sei, só sei que ninguém volta. Quem passa por aquela porta, fica. Nanico afirmou. Não pode ser tão ruim. Eu comentei, acho que estamos com medo à toa. Sabem de uma coisa? Vai ver que do outro lado não tem nada. Nisso a porta se abriu. Agarraram Zé Pereira e o levaram embora. E a porta se fechou de novo. Por que não me levaram? Gemeu Nanico. Estou me sentindo tão mal, Zé. Zé Pereira era tão jovem, até sofria da acidez. Quem sabe? Quem pode saber? Eu falei. Quem pode saber? Eu falei. Zé Pereira, a essa hora já sabe, respondeu Nanico. Mas não volta mais para contar. Ninguém voltou até hoje. Lembrei. Nanico ficou em silêncio, deitou o corpo de lado. Acho que até cochilou um pouco. Coitado. A espera estava acabando com ele. Já estava na sala quando eu cheguei, sempre falando dos irmãos que se foram. Nisso, a porta se abriu de novo, e dessa vez levaram Nanico. Fiquei sozinha, sem ninguém para conversar, esperando a minha vez. A mancha escura em minha pele parecia ter aumentado. Eu já não sentia a mesma disposição de antes. Não sei quanto tempo passou. O silêncio, a solidão, aumenta o nervosismo e confundem a gente. Finalmente a porta se abriu e me agarraram também. Agora eu vou saber. Vou descobrir o grande segredo da vida. O outro lado é uma sala igual à primeira, mas tem uma mesa grande no meio, rodeada de cadeiras. Estou imobilizada. Com uma das mãos, um homem me segurava. Com a outra, pega uma faca afiada e vai tirando em fatias a minha pele. Depois, ele abre a boca com imensos dentes amarelos e vai se aproximando. Sinto o bafo, vejo a sua língua, então me dá uma enorme dentada. Mas eu ainda tenho tempo de ver, no prato sobre a mesa, a casca amarela e pintada do nanico.
o cabinho e os caroços do Zé Pereira. Então, esse é o destino das frutas. Interessante, né? Toda essa história sobre Nanico e Zé Pereira, a gente imaginava que seria sobre uma pessoa, quando na verdade estava se referindo a vida das frutas, né? Como é que acontece, como é que aconteceu esse desfecho aí? Bom, gente, então fizemos esse conto de suspense. Claro que não foi um suspense muito, né, aterrorizante, foi mais humorístico, mas ainda assim causou certa suspense, e pelo menos em mim, né? Eu fiquei bastante curioso para saber o que é que ia acontecer com esse Zé Pereira aí. Então, resumindo, eles eram frutas. Eles eram frutas e estavam prestes a ser comidos, tá bom? Vamos lá, então. Agora a gente vai para responder as perguntas da página 14 da página 15. Vamos lá. A primeira pergunta aqui no texto ainda se encontra na página 14. A primeira pergunta é o seguinte: o que leva os personagens a se manterem tensos durante quase toda a história? O que é que manteve os personagens tensos, daquele jeito, querendo saber o que aconteceu? O que manteve eles tensos foi justamente o fato de que eles não sabiam o que iria acontecer depois que eles passassem da porta. Isso, de certa forma, contribui para o suspense. O uso de algumas palavras, de algumas frases, advérbios, contribuem para tornar o suspense mais interessante, cativa o leitor a querer permanecer lendo para saber como é que vai se dar o desfecho daquela história. Bom, então a resposta aí primeiro é o fato de que não saberem o que acontece após daquela porta, né? Depois de passarem daquela porta. Segundo agora, havia como o Nanico ser otimista em relação ao que poderia acontecer com ele e com os outros personagens? Não, porque ele não tinha como saber o que ia acontecer. Nem seus irmãos sabiam, na verdade, ele não tinha como saber o que tinha acontecido com seus irmãos, tá? Gente, essa atividade aqui eu já propus para vocês essa atividade, eu estou corrigindo aqui, tá? Pois algumas pessoas certamente ficaram com algumas dificuldades. Então, eu estou corrigindo aqui com vocês e explicando como isso contribui para a narrativa de suspense. Tá bom? Então, vocês que já fizeram, vocês vão corrigindo aí no livro de vocês. E vocês que ficaram com dúvidas, aproveitem para trabalhar a interpretação textual. Bom? Esse texto aí, essa atividade, ela é puramente interpretativa. Então, havia como Nanico ser otimista em relação ao que poderia acontecer com ele e com os outros personagens? Não, pois ele nunca tinha tido aquela experiência, ele não sabia se aquilo seria bom ou ruim, então não tinha como ele criar nenhuma expectativa sobre aquilo. Vamos lá, terceira questão. Que relação a história lida mantém com a história de vida do ser humano? Olha, claro que várias pessoas tiveram perspectivas diferentes dessa questão, mas o que a gente consegue relacionar entre a história, o texto que a gente acabou de ler, e a vida humana é que muitas das coisas na vida a gente não tem certeza e a gente só vai saber quando acontecerem. E muitas vezes a gente fica curioso para saber o que é, mas não tem como saber. Algumas coisas a gente só vai saber depois que a gente tiver passado por aquela experiência, tá bom? E claro, faz também uma analogia, ele se refere de forma indireta à vida após a morte, que também é algo que causa muita curiosidade das pessoas, a vida após a morte. Então, ele também faz essa analogia da vida após a morte. O que é que vai acontecer, como é a vida após a morte, como eu vou me sentir, como eu vou ficar, etc. Né? Toda aquela questão. Continuando aqui agora. Retire do texto o trecho que representa a impotência dos personagens diante da vida. A impotência, pessoal, a impotência é a impossibilidade de fazer algo. Quando você é impotente, é que você não é capaz de fazer algo em relação a alguma coisa específica. Por exemplo, eu sou impotente para com
o nosso clima. A gente não pode mudar o nosso clima, mas isso é uma impotência dos humanos. Claro que há coisas que a gente pode fazer que vão influenciar, mas eu não posso, por exemplo, impedir que haja um terremoto. Então, isso é a nossa impotência. Então, quando ele fala é representar a impotência dos personagens, ou seja, algo sobre o qual eles não têm controle na vida deles. Né? Qual é a parte que eles dizem isso? Nesse caso aí é quando ele diz, é inútil resistir, né? Todos nós vamos ter que passar por aquela porta, mais cedo ou mais tarde. Então, é um sentimento de impotência. Nós somos impotentes diante disso. Por quê? Porque não há o que nós possamos fazer em relação a isso, pessoal. A morte ela vai chegar de fato para todos, tá? Isso é um fato. Para todo mundo, um dia, infelizmente, vai ter que enfrentar essa realidade, tá bom? Quinto, o que a mudança física dos personagens pode significar? O que a mudança física dos personagens pode significar? A mudança que eles tiveram após ser passado do estado de vivo para o estado de morto, né? Então, talvez significa a efemeridade da vida, né? Cujo destino é a morte, né? O propósito da vida, que é a morte. Então, ele queria levantar, fazer uma relação com isso, tá bom? Ok, pessoal. Muito bem. Então, respondemos as questões aí referente a esse texto, tá? Agora a gente vai continuar, só que agora nós vamos para o próximo texto. Vocês que já realizaram essa atividade, coloquem nos seus cadernos a resposta, anotem aí, tá bom? Deixa eu colocar as respostas aqui novamente para vocês, no caderno e no livro, tá? Essa aqui vocês podem fazer no livro, tá bom? Quanto às características desse gênero, vocês podem colocar no caderno de vocês. Primeira resposta, primeiro quesito, junto com a resposta. Segundo quesito. Tá. Terceiro quesito. Que relação à história do humano tem com a história do ser humano. Pronto, isso aqui vai ser uma resposta mais pessoal, né? Mas podemos dizer aqui sobre a realidade da morte. Pronto. Quarto, retire do texto o trecho que representa a impotência. Pronto. E por último, o quinto. O que a mudança física dos personagens pode significar. Pronto, pessoal. Então, aqui estão as respostas. Vocês vão colocar aí. Vocês que não fizeram, coloquem. E vocês que fizeram também, corrijam aí, caso vocês tenham feito alguma coisa de errado. Caso vocês também tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar no Class App sobre essa atividade aqui, tá bom? Pois como nós vamos finalizar hoje a narrativa de suspense, vamos iniciar o próximo capítulo do nosso livro de gêneros, então não teremos mais aulas sobre a narrativa do suspense. Então é o momento que vocês têm para realizar qualquer questionamento acerca da estrutura desse gênero textual que a gente já viu, né? É uma narrativa, possui personagens, possui enredo, conflito, e precisa, claro, abordar uma questão de suspense, uma questão que cative o leitor a querer saber o que é que vai acontecer, um mistério. Esse mistério não precisa ser um mistério aterrorizante, mas pode ser algo simplesmente que causa curiosidade, tá bom?
Beleza, vamos lá então agora. Dá um minuto para vocês fazerem a correção aí, tá? Pronto, pronto, pessoal, vamos lá agora. Voltar. Último texto aqui. Essa produção aqui, pessoal, vocês já realizaram a produção do conto. Não se preocupem. Não é necessário que vocês produzam agora uma narrativa de suspense. Isso ficará para o próximo capítulo, onde nós vamos trabalhar a peça teatral. Tá bom? Aqui ele está dando uma dica, caso vocês eventualmente queiram construir, produzir uma narrativa de suspense. Algumas dicas que vocês podem utilizar para tornar a narrativa mais interessante, mais suspeita, vamos dizer assim. Os complementos verbais e a união entre verbos intransitivos e adjuntos adverbiais são ferramentas muito úteis para se construir o sentido de um texto. Em um conto de suspense, por exemplo, eles podem ajudar a tornar a narração tensa, cheia de suspense. Observe esse funcionamento no texto que você vai ler agora. Aqui ele está sugerindo algumas ferramentas gramaticais que vocês podem utilizar no intuito de tornar o texto de vocês mais interessante. E, de fato, funciona como, por exemplo, o uso de advérbios, como eu já tinha trabalhado isso com vocês. Advérbios que indicam, deixam um ar de mistério. Por exemplo, ele entrou lentamente na casa, ela saiu ligeiramente, eles estavam, entendeu? Todas essas palavras, elas ajudam a construir um clima de tensão, que a gente chama aí, no caso, seria o clímax, né? Onde acontece a parte mais importante do conto. Então, vamos ver, analisar essas dicas aí, através da leitura desse texto aí. O Dia das Trevas. Lembro que vivíamos num barraco que, embora fosse o mundo para mim, era reconhecidamente humilde e pequeno, até para os padrões já baixos da favela miserável em que morávamos. Alheio a tudo, eu não via que minha mãe, com a garganta presa pelo nó do silêncio, sofria um sentimento mudo de solidão. Seu sorriso era raro e só se abria quando raios do sol entravam em prisma pela janela e caíam coloridos sobre mim, contrastando com a pele negra que reluzia seu brilho fascinante e esquecido. Enternecida pela sua solitária condição, não apenas de mãe, mas de mulher, ela me abraçava. Eu, sem entender, apenas me sentia mais protegido. Somente outra coisa a fazia sorrir. Triste, né, pessoal? Muito triste. Ok, o Dia das Trevas. Tudo bem, pessoal. Aqui a atividade para vocês produzirem um conto de suspense, tá bom? Vocês não vão precisar fazer essa atividade, vocês só vão fazer essa atividade no próximo capítulo que nós vamos abordar, tá bom? O próximo capítulo que nós vamos trabalhar, deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidinho, será a peça teatral, tá bom? Esse daí nós vamos iniciar já na nossa próxima aula, peça teatral aqui. Já na próxima aula, a semana que vem. Então, eu já peço que vocês, por gentileza, já adiantem fazendo a leitura desse texto, para que vocês já tenham uma noção, uma ideia das características que a peça teatral ela tem, tá bom? Mas antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de mostrar o slide para vocês, ainda sobre a narrativa de suspense. Vamos finalizar o slide. Pronto.
Gêneros textuais, suspense. Só para a gente rever as características e a estrutura desse gênero, tá bom? Primeiro, é um gênero literário de maior sucesso, ele chama atenção para criar uma sensação de expectativa no público, deixando com os nervos à flor da pele. Uma das funções do suspense é deixar o leitor tenso do começo ao fim, mas para causar tudo isso é preciso muita técnica e dedicação. Então, o intuito do suspense, da narrativa de suspense, do conto de suspense, é deixar o leitor intrigado, deixar o leitor naquela expectativa de saber o que é que vai acontecer. Essa é a principal característica do suspense. Além daquelas que a gente já falou, né, gente? Por ser uma narrativa, tem que ter personagens, tem que ter o narrador, tem que ter o desfecho, tem que ter o clímax, tem que ter o conflito. Todas essas estruturas são padrões. Mas o que difere o gênero, a narrativa de suspense, por exemplo, é que no suspense é necessário que haja esse clima de tensão. Bom? O gênero suspense tem sua origem atrelada aos textos jornalísticos de publicação inglesa, que abordam tragédias e crimes não solucionados. Os norte-americanos aprimoram as notícias inglesas, incluindo em seu endereço a figura do policial do ex-condenado. Mas é com o escritor Edgar Allan Poe que as narrativas de suspense ganham contornos literários. Então, essa ideia de suspense, ela iniciou com os jornais americanos, onde eles colocavam algumas informações sobre casos não solucionados, crimes que não foram solucionados, gerando também um sentimento de expectativa na população, fazendo com que eles ficassem mais ansiosos para saber o que tinha acontecido, tá bom? Pronto. O suspense prende a atenção porque tudo que acontece posteriormente na trama está diretamente relacionado com o que se apresenta anteriormente. Isto é, diante de um assassinato, o esperado é a sua resolução. Mas para entender o desfecho, é necessário retomar os fios iniciais que antecedem ao crime, mas que só são revelados a posteriori. As obras de suspense são aquelas que provocam a hesitação da respiração, uma vez que seu enredo é estruturado a partir de cortes repentinos, provocadores do susto. Ou seja, um dos intuitos do gênero suspense é causar aquela falta de ar no leitor, para que ele fique tão curioso para saber, que ele queira tanto saber e fique com tanto medo de descobrir, que ele não consiga desprender a atenção daquele filme. Entendeu? Então, o suspense ele tem essa vocação, ele tem que fazer com que o leitor ele crie um vínculo com o texto que faça o querer ler o texto, faça o querer entender o desfecho. E, claro, ele não vai liberar tudo de uma vez, ele vai fazer aquele famoso drama para conseguir liberar aos poucos todas as informações necessárias para resolucionar o crime, tá bom? Então, tá aqui desenvolvendo um texto de suspense. Mas como a gente não vai desenvolver um suspense agora, tá bom? A gente vai deixar isso aqui para analisar em uma outra oportunidade, tá bom? Mas bem, pessoal, a gente trabalhou todo esse gênero aí, a gente viu as características, a estrutura é a mesma, personagens, narrativa, enredo, conflito e desfecho, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Finalizamos hoje o nosso gênero suspense, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Nós iniciaremos agora a peça teatral, que também é um outro gênero muito bom da gente trabalhar, e esse certamente a gente vai ter talvez aí uma participação prática. Tá bom, pessoal? Bem, novamente, muito bom estar aqui com vocês. Peço que todos vocês aí, se possível, fiquem em casa para que a gente possa, o mais rápido possível, retomar as nossas atividades normais na forma que a gente diz, né? Já estou com saudade de vocês, né? Temos que fazer nossa parte agora ficando em casa para que a gente possa normalizar, tá bom? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir no Class App, que eu estou à disposição de todos vocês. Vejam lá, fiquem ligados que qualquer aviso referente à coordenação, à parte pedagógica, nós os avisaremos através de lá. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá no Class App, que eu vou responder assim que possível, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Boa semana para vocês, Deus abençoe e vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.